Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós nessa segunda-feira, dia 28 de julho. Estamos já entrando aí, né, já finalizando esse mês e pela misericórdia e graça de Deus estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade. Com vocês aqui o irmão Francisco Araújo, compartilhando da Palavra de Deus, e eu gostaria de convidar você para permanecer conosco durante essa uma hora, onde nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Essa uma hora que nós temos o programa na segunda-feira é um momento para nós pararmos a nossa correria do dia a dia e dedicarmos essa uma hora para ouvirmos a Palavra de Deus. É motivo de alegria para nós podermos, toda segunda-feira pela manhã, ter esse encontro com a Palavra de Deus, ter esse encontro com você. E contamos com você toda segunda-feira na audiência do nosso programa, para que nós possamos levar essa palavra, levar as Escrituras Sagradas, meditarmos nela, voltarmos o nosso coração para o Senhor, para que possamos começar uma semana abençoada, começarmos uma semana na presença de Deus e contatando a Palavra de Deus, porque uma vez contatando essa palavra, nós vamos conhecer mais o Senhor e Ele também irá nos conhecer mais. Você quer ser conhecido de Deus? Você quer conhecer a Deus? Então é importante que nós tenhamos esse momento individual e pessoal que cada um tem com Deus, por meio da sua palavra, através do Senhor Jesus Cristo. No programa de hoje nós vamos estar falando de um tema muito interessante. Eu queria convidar você para ficar atento ao tema de hoje e seguir, conferir nas Escrituras os textos que nós vamos citar. O tema do programa de hoje será a igreja. Vamos começar a falar a respeito da igreja, vamos tocar em alguns aspectos fundamentais da igreja no programa de hoje, e nos programas seguintes nós poderemos continuar falando sobre esse tema, entrando em outros aspectos importantes desse assunto. É um assunto que você não vê muito se falar, você não vê muitas pregações sobre esse tema, mas é necessário que nós entendamos o que é a igreja segundo as Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você, inclusive, para fazer essa análise nas Escrituras, porque você vai conferir, vai ver que está bem diferente, é bem diferente do que o conceito natural que nós temos a respeito de igreja. Por isso que é tão importante, não só nesse tema igreja, como em outras verdades da palavra de Deus, nós conferirmos nas Escrituras, porque as Escrituras, elas são dignas de confiança, porque elas são a palavra de Deus. Então hoje nós vamos começar a falar sobre o que é igreja segundo as Escrituras. Vamos falar dos seus aspectos, de vários aspectos da igreja, mas principalmente da essência do que é a igreja no Novo Testamento. Eu quero agradecer aqui a audiência de todos vocês que estão nos ouvindo na zona rural, né, nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, onde quer que você esteja, como também aqui na nossa zona urbana, não só da nossa cidade, mas em qualquer cidade onde você estiver nos ouvindo. O nosso agradecimento, você que escuta aí das repartições públicas, do comércio, né, da sua própria casa, né? Muitas pessoas estão no convívio ali do lar, na vida do dia a dia do lar, e estão ouvindo a nossa programação, a programação da Pirau FM, está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Queria desde já agradecer a audiência aqui da irmã Antônia, que não perde um programa, está sempre ligadinho ouvindo lá. Hoje ela tem uma companhia, que é a irmã Guia, que está com ela lá ouvindo o programa. Deus abençoe as duas irmãs ali, ouvindo o nosso programa. Também a irmã Edith, ao irmão José, ao Mateus, ao Romildo lá na barbearia, ao Ailton, né, e a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, a Marisete, ao irmão Valdênio lá na oficina, e a irmã Ana, todos ligados. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Lembrando também das nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30. Aos sábados, a reunião é na Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, lá na casa do irmão Die. Você é nosso convidado para, neste sábado, estar reunido conosco ali. Neste sábado teremos a ceia do Senhor e você é nosso convidado a se fazer presente nesse sábado. Rua Elina Vicente, sem número, do Parque da Lagoa. Nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares, nas casas, né?
Então, se você desejar uma reunião na sua casa, também é só nos contatar. Nosso telefone é 839-8113-5880. WhatsApp, você pode entrar em contato conosco. 98113-5880. E se você gostaria, se você quiser, né, se você desejar ouvir os programas anteriores, né, esses programas são gravados em áudio e vídeo e é disponibilizado lá no YouTube. Então, esse programa, inclusive, quando for amanhã ou depois, já vai estar disponível no YouTube. O canal é o canal Riqueza de Cristo. Pesquisa aí, canal Riqueza de Cristo. Você encontrando, você pode ali fazer a inscrição no canal e acompanhar o nosso conteúdo, que também nas terças-feiras nós fazemos lives lá no canal Riqueza de Cristo, às 20 horas. Toda terça-feira estamos, inclusive, estudando o livro O Evangelho de João. Estamos no capítulo 12 do Evangelho de João. E também nós temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, uma programação totalmente evangélica, né? Trazendo a palavra, mensagens, hinos, meditações. Eu convido você a pesquisar aí no seu aplicativo Rádio RRC, Rádio Riqueza de Cristo. Pesquisa lá e acompanha a nossa programação 24 horas no ar. Meus amados, o tema de hoje, que eu já falei, que é a igreja, nós vamos estar compartilhando ele logo na sequência, após nós ouvirmos os anúncios do nosso apoio cultural, que é a Eletrônica Digital, Varejão Venâncio e Aqualife. Vamos ouvir o nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualife, com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualife, @aqualife.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida e com a Aqualife você pode viver mais e melhor. Eletrônica Digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cajepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987-37-8837, 987-37-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 14 minutos. Você está ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade, aqui na Pirauá FM. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 10 horas da manhã. Toda segunda, 10 horas, você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa
a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã de hoje, por esse dia de hoje, um dia que o Senhor nos concedeu. É um dia que nós damos graças porque nós estamos vivos, nós estamos em paz, nós estamos na tua presença. Acima de tudo, Senhor, tu és o Senhor das nossas vidas. Acima de tudo, tu és o soberano de toda a terra. Nós podemos descansar, podemos confiar no Senhor, podemos ter paz no nosso interior, porque nós estamos nas tuas mãos. Rogamos a tua bênção nessa manhã sobre cada um de nós, sobre cada ouvinte. Tu que conhece os corações, sabe as dificuldades que cada um tem enfrentado. Tu, Senhor, pode ir ao encontro de cada um deles, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo conforto interior, trazendo satisfação aos corações, porque Tu és a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação. Nós só encontramos em Ti. Nessa manhã, visite cada um dos nossos ouvintes, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, no programa de hoje, nós vamos estar falando, o nosso tema de hoje será a igreja. Eu não sei qual é o entendimento que você tem a respeito da igreja. O que é igreja para você? O que você responderia se alguém perguntasse para você o que é igreja? Qual seria a sua resposta? Acredito que muitos diriam que a igreja é uma edificação, um prédio, né? Um prédio onde ali pessoas religiosas se juntam, né? Então, esse é o conceito mais natural e que a maioria das pessoas pensam que a igreja se refere a um edifício diferente, porque o edifício, ele teria que ter, digamos, uma torre, uma cruz. Então esse é o conceito mais comum que as pessoas têm do que é igreja. Eu lembro, faz tempo, mas eu lembro, de quando eu estava lá na alfabetização, não sei como é hoje, né? Mas há 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, quando nós estávamos estudando ali, aprendendo as vogais, quando chegava na vogal I, então ao lado dessa vogal tinha um desenho, como também das outras letras, né? Mas ao lado da vogal I tinha um desenho de uma edificação de um prédio com uma torre e uma cruz em cima. Então, desde pequeno, nós fomos ensinados que igreja era um prédio com essas características, né? Então, esse foi um ensinamento que foi passado para quase todos nós. Então, como nós éramos criança, então aquilo ficou muito fixado na nossa mente, de maneira que nós passamos a entender que a igreja se referia a uma edificação com essas características, né? Com uma torre e com uma cruz em cima. Então, a maioria das pessoas tem esse conceito. Então, é bem normal você dizer assim, a rua da igreja, porque você está se referindo àquele determinado prédio que está naquele endereço, naquela rua. Correto? Não é esse o conceito? Mas hoje nós vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre o que é igreja. Porque igreja não é uma criação humana. Não foi alguém que decidiu. Não foi um homem que criou, mas a igreja é algo que procede de Deus. E se procede de Deus, nós vamos encontrar nas Escrituras referências, né, falas a respeito do que é a igreja. Concorda comigo? E se nós somos cristãos, se nós amamos a Deus, se amamos a palavra de Deus, se confiamos nela como palavra de Deus, nós precisamos fazer esse caminho até as Escrituras para compreendermos o que está sendo falado ali a respeito desse assunto, que não é um assunto simples, é um assunto muito especial para Deus. E é isso que nós vamos ver, começando hoje, né? Acredito que não vai ser possível nós detalharmos todos os aspectos da igreja no programa de hoje, mas esse será digamos, o programa inicial sobre esse assunto, a igreja. E sempre, quando nós queremos entender, conhecer um assunto, uma verdade, né, uma doutrina nas Escrituras, nós precisamos ir para a primeira vez que essa palavra
ou esse tema foi tratado nas Escrituras. E eu quero convidar você para fazermos essa visita lá no livro de Mateus, capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, confira conosco. É muito importante que você confirme o que nós estamos lendo aqui. Pega a sua Bíblia e não importa se ela é, como alguns dizem, né, Bíblia católica ou Bíblia evangélica, não tem importância. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. O livro de Mateus vai narrar ali a história de Jesus, né? Como também os demais evangelhos. Então, até recomendo, se você quer começar uma leitura do Novo Testamento, a leitura da Bíblia, comece pelos evangelhos. Então, abra aí no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, o versículo 18. Essa é a primeira vez que é mencionada a palavra igreja. E sabe quem a mencionou? Não foram os apóstolos que a mencionaram, mas foi o próprio Jesus. Olha que interessante. Então, Mateus capítulo 16, o versículo 18, acompanhe. Nessa passagem aqui, Jesus está conversando com os discípulos, né? Levou eles para Cesareia de Filipe. E ali, aqui houve uma grande revelação. A primeira foi de quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, né? O Pai revelou a Pedro. No versículo 18, Jesus diz: também eu te digo, falando a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, se referindo a si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi a primeira menção da palavra igreja. Igreja. Quem a fez foi o Senhor Jesus, e ele disse aqui que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Primeira menção. Agora vamos entrar um pouco mais na palavra, porque a palavra, o Novo Testamento, né, ela é escrita na sua maior parte no grego. E no grego essa palavra é eclesia ou eclésia, que significa assembleia dos chamados. Então, o significado da palavra igreja é a assembleia dos chamados, a reunião, a congregação dos chamados por Deus para fora. Deus separa um povo, e esse povo separado por Deus, essa assembleia desse povo separados por Deus, é a eclesia de Deus, é a igreja de Deus, é a assembleia de Deus. Tá certo? Então, esse é o significado do nome igreja, eclesia, assembleia dos que foram tirados, dos que foram chamados por Deus, separados por Deus. Então, esse é o significado do que é igreja. Então, é essa igreja que Jesus está falando que ele vai edificar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? Então é maravilhoso nós vermos aqui o que é a igreja. A igreja não é um edifício, não é uma edificação que alguém construiu feita de tijolo e de pedras, mas a igreja é uma assembleia de pessoas chamadas por Deus, separadas por Deus, compradas por Jesus Cristo por meio da sua morte redentora, pelo seu sangue precioso. E assim essas pessoas, ao crer, elas são unidas pelo Espírito Santo num único corpo, que é mais um aspecto da igreja que nós vamos estar falando na sequência. Então, esse povo que creu são parte agora da igreja do Senhor Jesus. Então, isso é o que é a igreja. Correto? Segundo o que está escrito. Então, nós precisamos, primeiramente, ter a disposição, no nosso entendimento, de seguirmos não o que diz a tradição ou o que diz os costumes, mas o que diz a palavra de Deus. Nós queremos agradar a Deus ou queremos agradar aos homens? Então, se nós queremos agradar a Deus, nós andamos pelo que está escrito. Andamos pela palavra de Deus. Mas talvez esse texto que nós acabamos de ler, ele seja, digamos, para você, insuficiente. Tem poucas informações a respeito do que é a igreja aqui. Mas vamos ver, então, a continuação de vários outros textos no Novo Testamento, para que nós possamos ter mais clareza.
para ficarmos ainda mais seguros, para termos um entendimento mais amplo do que é igreja do Novo Testamento. Eu quero fazer um alerta a você. Talvez, ao irmos a esses textos, muitas coisas dos seus conceitos, da sua compreensão, possam ser desfeitas, possam ser desmanchadas pelo que está escrito. Porque muitos dos conceitos que nós temos do que é a igreja foi constituído em nós, como eu falei, pela educação que nós recebemos na nossa infância, ou pela tradição religiosa que foi passada para nós de pais, né? Entre gerações e gerações, ou até mesmo nos tempos atuais, o conceito natural, o conceito humano, um conceito terreno, o conceito religioso, o conceito institucional que nos foi transferido, né? Essas informações foram transferidas para nós e nós, assim, com todo o conjunto dessas informações, nós criamos esse entendimento que nós podemos ter e que ao irmos às Escrituras, é esse o alerta que eu faço, ao irmos às Escrituras, nós vamos perceber que muitas dessas coisas que foram introduzidas, foram formadas no nosso entendimento, ela está em desacordo com as Escrituras. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com a tradição ou nós vamos ficar com o que está escrito? Nós vamos ficar com a ilusão que os homens criaram ou nós vamos nos voltar para as Escrituras, para aquilo que Deus fala na sua palavra, porque o que Deus fala é o que é real, é o que é verdadeiro. Então muitas pessoas estão seguindo um modelo que não é o modelo das Escrituras. E, infelizmente, meus amados ouvintes, tem pessoas que não estão preocupadas com a palavra de Deus, não estão preocupados com a verdade de Deus e preferem seguir os seus conceitos, as suas tradições, mesmo sabendo que ela está em desacordo com as Escrituras. E isso é algo muito sério, porque uma vez que nós recebemos a informação correta, se nós agirmos de maneira diferente disso, nós vamos responder por isso. Então, indo aqui para um dos aspectos, né? Lá um dos aspectos aqui da igreja, a igreja como corpo de Cristo, que está lá no livro de Efésios. Eu vou convidar você, vamos abrir aqui Efésios capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo 1, o versículo 22. Efésios capítulo 1, o versículo 22. Diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nesse texto aqui, né, o apóstolo Paulo está falando aos Efésios, e está falando do que Deus sujeitou todas as coisas a Jesus. Deus fez todas as coisas sujeitas ou debaixo do domínio, do controle do Senhor Jesus. E nesse versículo 22 ele diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Todas as coisas, todos os governos, todas as autoridades, tudo foi colocado debaixo dos pés ou debaixo do seu governo. O entendimento aqui é debaixo do governo, que ele tem o controle do governo sobre todas as coisas. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E essa igreja é o que? No versículo 23, é o seu corpo. Então, Cristo, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia com o corpo humano. Então, Cristo é o cabeça, certo, da igreja, e a igreja é o seu corpo. Então, ele como cabeça conduz todas as coisas, direciona todas as coisas, e a igreja é o seu corpo que em obediência faz aquilo que é da sua vontade. Então, o apóstolo Paulo está apresentando aqui um dos aspectos da igreja, que é a igreja como o corpo de Cristo, que é o que mais nós vamos falar no programa de hoje, desse aspecto da igreja como corpo de Cristo. Mas antes nós vamos ouvir um hino aqui, e na sequência nós continuaremos nesse tema.
Estamos às 10 horas 32 minutos. Este é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Lembrando que as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados. Quartas-feiras, reuniões nos lares. Sábados, reunião na Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, ali na casa do irmão Dier. Você é o nosso convidado para, neste sábado, estar reunido conosco. Esse programa é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. E é motivo de alegria podermos estar toda segunda-feira com vocês aqui compartilhando a palavra de Deus. Queremos deixar também o nosso telefone para se você desejar entrar em contato conosco, o WhatsApp é 981 13 5880. Se você quiser obter mais informações, quiser conversar conosco, esse é o número 981 13 5880. Estamos falando hoje, começando a falar a respeito do que é igreja. No bloco anterior, nós falamos, que a igreja teve a sua primeira menção feita pelo Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, o versículo 18. E vimos ali nesse bloco anterior, que a igreja ela é a assembleia dos chamados para fora, que ela é constituída do povo, daqueles que creram no Senhor Jesus, e não é um edifício feito de tijolo, e de concreto, não. E nós iniciamos no bloco anterior, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que fala que Cristo ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. O que é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar nesse texto de Efésios capítulo 1? É mostrar que a igreja ela é um organismo vivo. A igreja não é uma organização humana, uma organização terrena, não é algo sem vida. A igreja não é algo como uma associação, como um clube, onde você passa a participar. Não. A igreja é um organismo vivo, porque nós estamos ligados ao cabeça que é Cristo pela vida que nós recebemos dele, a vida eterna que nós recebemos dele ao crermos nele. Então a nossa ligação com Cristo é uma ligação de vida. Não é porque nós decidimos algumas coisas ou concordamos com alguns aspectos ou que temos algumas coisas em comum e assim nós decidimos criar ali uma associação de pessoas que pensam a mesma coisa ou que têm o mesmo propósito. Não, não é assim. Esse tipo de organização ou associação acontece muito no mundo secular, como, por exemplo, uma organização de trabalhadores rurais, uma associação. Então, os trabalhadores de uma região decidem criar aquela instituição, aquela associação. Então, aquilo é algo sem vida. Aquilo é apenas uma associação humana, terrena, uma organização para tratar dos assuntos comuns, não é? Você vai ter outros tipos também de associações de cabos e soldados, por exemplo, é a reunião ali daqueles servidores públicos, da segurança, que formam aquele grupo ali, a associação de taxistas, isso era muito comum, principalmente no passado, de se ter. Mas a igreja não é isso. Não é uma associação de pessoas que pensam a mesma coisa. Não é uma organização humana, de maneira nenhuma. A igreja ela é constituída de pessoas que foram compradas e lavadas com o sangue de Jesus. Elas foram salvas, foram regeneradas e automaticamente elas foram introduzidas na igreja, no corpo de Cristo. Eles são um membro desse corpo. É isso que Paulo está falando aqui, que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Só para nós termos uma compreensão ainda mais ampla, no Evangelho de João, quando Jesus diz que ele é a videira, vai dizer que nós somos os ramos, Vamos ver João 15, no versículo 1 do João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Mas no versículo 5, ele fala, eu sou a videira, vós os ramos. Essa é a primeira parte do versículo. Então, eu sou a videira verdadeira e vocês que creram em mim são os ramos dessa videira. Vocês estão ligados a mim pela seiva de vida que há
entre a videira e os seus ramos. Então essa é uma relação de vida, não uma relação humana. Também na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim, na parte A, se referindo a Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, Paulo usa essa figura do corpo humano para nos trazer uma compreensão do que é a igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é constituído pelos muitos membros, ou seja, aqueles que creram formam, né? Esse corpo de Cristo forma a igreja de Deus. De maneira que, como falei anteriormente, ao percebermos isso, nós vamos entender que a igreja não é uma edificação, não é algo que um homem construiu, não é feito de tijolo, não é feito de barro, de concreto. De maneira nenhuma, a igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue. Com a sua morte lá na cruz, ele redimiu um povo, e esse povo constitui a igreja de Deus, até porque Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Como diz Atos, né? Lá no livro de Atos, ele fala isso. Que ele, o Deus que criou os céus e a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós vamos, inclusive, entrar mais nesse texto de Atos, acredito que nos próximos programas. E uma das responsabilidades da igreja de Deus, irmãos, é sustentar a verdade. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, acompanhe conosco essa leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aqui tem um texto muito precioso. Vejamos. Diz assim, isso é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que nessa época estava na igreja em Éfeso. Então ele diz assim, para que se eu tardar, Paulo está dizendo, para que se eu demorar a ir até você, para que se eu tardar, fique ciente, fique claro de como se deve proceder na casa de Deus. Olha só. Ele está dizendo para Timóteo, se eu demorar aí, você precisa ter consciência, entender como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, ele fala que a igreja, que a casa de Deus é a igreja, e que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Porque aqui já está mostrando que é responsabilidade da igreja sustentar a verdade. Sustentar a verdade, defender essa verdade, até também proclamar essa verdade. Então essa é a responsabilidade da igreja. Então você observa aqui que isso não se refere a uma construção, a um edifício, a um prédio. Está se referindo ao povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, e esse povo de Deus, como a sua igreja, tem a responsabilidade de sustentar essa verdade. Por isso que a igreja de Deus, que está de acordo com os princípios da palavra de Deus, ela vai estar em oposição ao mundo, em oposição a tudo que é errado, que é inadequado, que é contrário a Deus. Se a igreja dos nossos dias está em união, está em conformidade com o mundo, ela não está cumprindo o seu papel. Não está agradando a Deus. Porque a responsabilidade da igreja é essa, de sustentar essa verdade, de proclamar a verdade de Deus. Então essa é a responsabilidade da igreja. A igreja do Deus vivo, né? Nela Deus pode ter descanso, porque se a igreja é a casa de Deus, a casa é o lugar onde você descansa, onde você tem, né? Você chega e pode se alegrar, descansar. Então a igreja de Deus é para que Deus possa achar descanso, possa ter alegria na sua casa. Por isso que a responsabilidade da igreja é muito grande. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos estar associado com as coisas profanas,
com as coisas mundanas, com as coisas que são contrárias à palavra de Deus. E aí você vai chegar a uma conclusão que muito do que se diz ser igreja hoje está em total desarmonia com as Escrituras. Daí a nossa responsabilidade, uma vez conhecendo a palavra de Deus, buscarmos viver de acordo com a sua palavra, com a sua verdade. Também no livro de Efésios fala muito sobre a igreja. No capítulo 2, no versículo 19, já fala aqui de um outro aspecto também da igreja, porque vai dizer que nós somos da família de Deus. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Você gostaria de participar, de ser parte da família de Deus? Após ao você crer no Senhor Jesus, ao crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, você automaticamente, você passa a ser parte da família de Deus. Que bênção, né? Você passa a ser parte da igreja de Deus. Você passa a ser parte do corpo de Cristo, que é a igreja. É assim que nós participamos da família de Deus. É crendo no Senhor Jesus, confessando ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. É nascendo de novo, nascendo de Deus, é sendo regenerado, e automaticamente nós somos introduzidos, nós passamos a ser um membro do corpo de Cristo. Nós passamos a ser parte da igreja de Deus. Nós passamos a ser parte da família de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não é? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, se ainda não é, gostaria de ser parte da família de Deus. Gostaria de ser parte da igreja de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém é parte da igreja de Deus simplesmente por visitar um lugar ou por congregar em uma determinada instituição religiosa. Não. Isso não nos faz parte da igreja de Deus. De maneira nenhuma. O que nos faz parte da igreja de Deus, o que nos faz ser parte da família de Deus, é a experiência pessoal que cada um de nós temos em crer no Senhor Jesus, nossa experiência pessoal com Deus. Então, quando alguém crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando essa pessoa nasce de novo, ela já está introduzida na igreja de Deus, ela é parte da igreja de Deus. Então, você não é parte da igreja de Deus por frequentar um lugar. Pode ser que você esteja indo para um lugar, não tem nenhum problema, pode ir, mas não é o ir, não é o frequentar, não é o participar de alguma coisa que nos torna parte da igreja do Senhor Jesus. Não, é o crer nele, é ter uma experiência pessoal com ele. E quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus, nós automaticamente somos parte da sua igreja, somos parte do seu corpo, somos um membro do corpo de Cristo. Porque hoje em dia, né, as pessoas são às vezes ensinadas de que o fato dela ir para um determinado lugar, ela já faz parte da igreja de Deus. Às vezes, as pessoas podem estar fazendo parte de uma instituição religiosa. Porque se não houver experiência dessa pessoa com Deus, for apenas uma experiência ritualística ali, de costumes, de práticas, mas se aquela pessoa mesmo não conheceu verdadeiramente a Jesus, ela é parte de uma instituição religiosa, de algo humano, de algo terreno, que pode ser bom, no sentido de que não tem nada de mal nisso, né? Mas não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é uma experiência pessoal com Ele. E quando isso acontece, nós somos parte da igreja de Deus, e pertencendo ou não à instituição, ou estando envolvido ou não com a instituição, isso não tem diferença. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e somos parte da igreja do Senhor. Também no livro de Efésios, capítulo 5, você vê que Efésios fala muito sobre a igreja. No capítulo 5 vai falar também de um outro aspecto aqui. Efésios 5, versículo 25. Nesse capítulo 5, no versículo 20, a partir do versículo 25, nós temos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando à igreja em Éfeso e mostrando essa relação que existe
entre Deus, entre Jesus e a sua igreja, e fazendo uma comparação entre o casamento, entre marido e mulher. Veja só que interessante. O versículo 25 fala assim, ó: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui é feita essa relação entre o casamento de um marido e uma mulher e de Cristo e a sua igreja, mostrando que há um relacionamento de amor entre o Senhor e o seu povo, entre o Senhor e a sua igreja. Não é um relacionamento religioso, não é um relacionamento apenas de ocupações, de afazeres religiosos, de práticas religiosas, não, mas é um relacionamento de amor. Porque Cristo é o marido e a igreja é a sua esposa, no futuro esposa, hoje noiva de Cristo, não é? Então, o desejo do Senhor é mostrar aqui que há essa relação de amor, essa intimidade, esse sentimento envolvido entre o Senhor e a sua igreja. No versículo 29 ainda diz assim: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você está entendendo essa relação de vida, de sentimento, relação de vida entre o Senhor, que é o cabeça, e o seu corpo, que é a igreja, entre o Senhor, que é o marido, né, ou o noivo, e a sua igreja, que é a sua noiva, esse relacionamento de amor. Isso é impossível que isso acontecesse no aspecto físico, né? O Senhor não ia se relacionar, por exemplo, com uma edificação. Aí nós voltamos para aquilo que nós começamos a falar, que o conceito que muitos de nós têm, ou tínhamos, né? Era de que a igreja se referia a uma edificação, porque isso foi ensinado desde a nossa infância. Então nós estamos aprendendo hoje, pela palavra de Deus, que a igreja é um organismo vivo. A igreja é composta daqueles que creram no Senhor Jesus, que a igreja não é um prédio, uma edificação. E por que é que muitas pessoas dizem saber disso e mesmo assim se referem àquele prédio como se fosse igreja? Isso é por causa da tradição religiosa, a tradição que é muito forte, que faz com que as pessoas continuem falando uma coisa que elas já sabem que não é. Já sabem que não é. A igreja é o povo que vai a um determinado lugar. A igreja é que vai a um determinado lugar e ali se reúne, né? Ali estão juntos para ouvir a palavra de Deus. Não é o contrário, não é o povo que vai a uma igreja. O povo não vai à igreja. A igreja é que está indo àquele lugar. Porque a igreja não é a edificação. Então, por que isso é importante? Porque nós somos tendenciosos a conseguir voltar o nosso entendimento só para as coisas físicas, para as coisas materiais, para o que é terreno. E na nova aliança, não é dessa forma. Na nova aliança, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Nossa relação de maneira espiritual com Deus, nossa relação com Deus não está baseada em coisas, em materiais, em edificações, em práticas. Não. É a nossa relação pessoal, íntima com o nosso Senhor. E por isso que Ele nos fala dessa forma na sua palavra, para nós termos tal entendimento. Vamos ler ainda o livro de Atos, capítulo 20. Atos 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O versículo 28, Atos 20 e 28. Diz aqui: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbíteros, né, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha só que texto maravilhoso aqui do livro de Atos, né? Quando está sendo falado aqui aos irmãos em Éfeso, aos presbíteros ali, ele diz exatamente isso, que aqueles presbíteros ali, ele devia atender por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo tinha constituído eles, aqueles irmãos de Éfeso, como bispo, como presbíteros da igreja.
Para pastorear o quê? A igreja de Deus. Aí entramos num outro aspecto importante aqui. A igreja, irmãos, é de Deus. Eu não tenho igreja, você não tem igreja, Deus tem igreja, Jesus Cristo tem a sua igreja. Se a igreja é minha, já não é do Senhor. Se é do Senhor, ela não é minha, eu sou parte dela. Então eu não tenho igreja, você não tem igreja, ninguém tem igreja. Se a igreja é de alguém, não é de Jesus. Se a igreja é do Senhor Jesus, ela não pertence a ninguém, a não ser a Ele. Então aqui esse texto fala a igreja de Deus, para pastorear, está falando para os pastores, né? Para os presbíteros, na verdade, porque pastorear é uma função dos presbíteros. Pastorear a igreja de Deus, a igreja não é de vocês, a igreja é de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus e Ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue, por isso que pertence a Ele. A igreja não pertence a pessoas. A igreja não pertence a homens. A igreja não pertence a líderes religiosos. A igreja pertence a Deus. Não existe a igreja de fulano de tal. A igreja de apóstolo tal. Não, a igreja é de Deus. Porque se a igreja for dele, essa igreja não é do Senhor. Se a igreja for do Senhor, essa igreja não pode ser dele. Então, o homem não tem igreja, nós não temos igreja. A igreja é de Deus. Nós somos parte da igreja de Deus e como parte da igreja de Deus, nós servimos ao Senhor como esse texto está falando. Servimos como presbíteros da igreja, autoridades na igreja, como diáconos na igreja do Senhor. Esse é a esfera normal da igreja, no que se refere aos serviços, ao governo da igreja. Mas a igreja é de Deus. Amém? Meus amados, não vai ser possível nós concluirmos esse assunto hoje, obviamente. Talvez levemos aí mais uns 2 ou 3 programas para tocarmos em todos os aspectos, ou na maioria dos aspectos desse assunto tão precioso que é a igreja do Senhor. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui e no próximo programa nós damos continuidade nesse tema tão interessante, que vai levar alguns programas para que nós possamos abordar todos eles. E se você tem dúvidas, se você quer conhecer, quer conversar conosco, o telefone é o 98113 5880. Estamos às 10h55. Lembrando a você das nossas reuniões, todas as quartas e sábados, 19h30. Nas quartas-feiras, as reuniões é nos lares. Inclusive pode ser na sua casa, é só você entrar em contato conosco e nós com muita alegria vamos estar ali para... O que é que nós fazemos nas reuniões nas casas? Leitura da Bíblia, oração e louvor ao Senhor. Esse é o conteúdo das reuniões, né? Dessas reuniões dos lares. Nós louvamos a Deus, nós oramos e nós estudamos a palavra de Deus. Então se você tem sede da palavra de Deus, quer aprender mais da palavra de Deus, é só entrar em contato conosco e pedir, diga, eu quero uma reunião na minha casa, porque essas reuniões de casa é a oportunidade também de nós contatarmos os nossos vizinhos, chamarmos os nossos amigos para virem e ouvir a palavra do Senhor, né? Você que está distante, que se encontra desviado dos caminhos do Senhor, está distante do Senhor, que está decepcionado, que tem tido dificuldade para prosseguir na vida cristã, entre em contato conosco, que nós com muita alegria vamos visitar você, ter comunhão com você, né? Encorajá-lo a prosseguir na fé. Então é só entrar em contato. O telefone é o 98113 5880. Estamos chegando ao final. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais um programa. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez te damos graças por esse programa, pela tua palavra, por podermos levar essa verdade tão preciosa a respeito da tua igreja, do teu corpo, para que muitas pessoas possam ser esclarecidas, conhecendo assim a tua palavra e a tua verdade. Rogamos a tua bênção sobre cada um dos nossos ouvintes. Nessa manhã, Senhor, vai de encontro a cada um deles. Aqueles que estão abatidos, entristecidos, desanimados. Tu, Senhor,
Tu és a solução para cada um deles. Visita nessa semana, durante o dia de hoje, abençoa essa semana para cada um de nós e nos constrange o nosso coração a vivermos mais na Tua presença e na Tua vontade. Em nome de Jesus nós agradecemos, amém, glória a Deus. Meus amados, fiquem na paz até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.